Pastora, mesmo sendo cristãos, a gente ainda assim vai sofrer de depressão? Então, Gui, se vai, depende da individualidade de cada um, mas pode. E isso não está só na esfera de quem é novo convertido, na esfera de quem está começando a sua caminhada, num exercício de maturidade de fé, de processo de santificação. Eu trago uma pesquisa de fevereiro de 2024, feita nos Estados Unidos com 25 mil líderes cristãos, um número bem expressivo, aonde foi levantada a ideia de que o burnout, o excesso de trabalho, o excesso de demandas dentro de um ambiente eclesiástico podem gerar dor, fraqueza emocional, excesso de tristeza. E eu iria até mais longe, a falta de treinamento desses líderes religiosos. Porque nós, como seres humanos, a gente tem um limite de esgotamento, cada qual na sua proporção. Você olha para um atleta numa competição dos 100 metros, ele vai ter uma desenvoltura. Eu não correria, sequer. E isso não é diferente quando eu olho para a realidade de líderes religiosos, que às vezes enganados por uma capa de superpoderes, acham que vão suportar todas as suas dores pessoais, as dores familiares e as dores das suas ovelhas, sem precisarem de ajuda. E quando eu digo que eles são mal treinados, em alguns casos, porque o treinamento de liderança te ensina isso, ensina que você precisa ter limite, que você precisa ter um tempo para cuidar de você, que quem cuida precisa ser cuidado, que é preciso um tempo de descanso, que nós não somos a urgência do outro. Imagine, eu atuo aqui na Igreja do Recreio, em um dos ministérios, é um núcleo de dependência química. Se eu fosse a urgência do outro, eu teria que deixar o meu telefone ligado 24 horas por dia, porque se alguém resolvesse passar por uma crise de abstinência ou estivesse no desespero de uma fissura, eu teria que estar atenta o tempo inteiro para atendê-los, e isso é desumano. Eu não teria qualidade de vida. Eu não teria o tempo de relaxamento, o tempo de sono adequado. E estudiosos hoje sobre a área da tecnologia dizem que a gente não deve dormir com o telefone ligado, que a gente deve se afastar das telas horas antes de começar a se preparar para o sono. E eu sou humana, eu preciso disso também. E aí, nessa pesquisa nos Estados Unidos, com mais de 25 mil líderes religiosos, se chegou a números assustadores, aonde boa parte deles passam por depressão. 56% dos líderes religiosos sofrem de depressão, declarados por eles na pesquisa. E ainda, 65% desses líderes entendem que pastoreio é um exercício solitário e de isolamento. Se essa mesma pessoa que respondeu à pesquisa diz que sofre de depressão e se sente isolada e solitária, a probabilidade dela estar disfuncional emocionalmente e buscar socorro em ferramentas equivocadas é muito grande. Como é importante que esses líderes se unam, como é importante que haja uma troca, como é importante que eles sejam treinados, como é importante que se tenha esperança a passar para eles, que se resgate ânimo na vida deles, que eles tenham qualidade de vida em família, que eles consigam dividir com seus filhos as suas alegrias, com as suas esposas os seus momentos de alegria, que não se sintam tão sozinhos, que tenham períodos de férias, que tenham dias da semana para se dedicar
aos seus hobbies, ao seu esporte, às suas atividades de lazer. E ainda, Gui, é preciso a gente ficar atento, porque 51% dos líderes que lideram igrejas com menos de 100 fiéis já sofreram de depressão nos Estados Unidos, com menos de 100. E esse número aumenta quando eu olho para uma igreja de 100 a 250 pessoas, 250 membros. E aí esse número salta para 56%. E a gente precisa olhar para esses pastores, para esses líderes de ministério, para essas pessoas tão amadas, que Deus te deu tanta responsabilidade, mas que eles não podem se isolar nas suas próprias atividades e esquecerem de criar sua rede de apoio. Uau, muito obrigado, pastora, por responder a pergunta. Eles também são amados por nós, não é? E os pastores precisam ser amados pelas ovelhas também, e ser cuidados por elas, e pelos seus mentores, pelos seus líderes, que os chamam para a realidade. Não fazia ideia disso tudo. Caraca.